Minha esposa me chamou de possessivo por suspeitar que ela estava me traindo com meu melhor amigo, mas eles pareciam muito íntimos na cama juntos. Eu nem sei por onde começar, não consigo descrever como estou me sentindo agora, nem como processar tudo isso. Criei essa conta inicialmente para ver se mais alguém já passou por algo remotamente similar a isso e infelizmente não é tão raro. Peço desculpas antecipadamente pela extensão desta publicação, eu só precisava colocar tudo para fora porque pensei que eu ia enlouquecer. Conheci minha esposa, vamos chamá-la de Suelen, na faculdade, ambos tínhamos 18 anos na época e nos demos muito bem, assim tivemos nosso primeiro encontro, e em questão de semanas já estávamos dizendo eu te amo. Ela meio que me perseguiu, mas eu estava feliz com isso. Nós compartilhamos nossas inseguranças e segredos mais profundos um com o outro e quando o pai dela faleceu no último ano da faculdade eu estive lá para ela durante todo o processo. O pai dela tinha câncer pancreático e quando ele foi hospitalizado eu passava noites no hospital com ela para que ela não ficasse sozinha. Nós superamos esse momento, o que fortaleceu nosso vínculo. Ela me disse que não sabia o que teria feito se eu não estivesse lá para ela. Ela me chamou de sua alma gêmea. Eu sabia que ia me casar com essa garota e como esperado pedi ela em casamento uns 2 anos depois de nos formarmos. Naquela época minha vida não poderia ter sido melhor. Eu me casei com a garota dos meus sonhos. Consegui um emprego bem remunerado logo após me formar e nossas famílias nos amavam. Meu melhor amigo, a quem chamaremos de Dave, e eu tínhamos o que só posso descrever como um vínculo fraterno inquebrável, ou pelo menos eu pensava. Nós nos conhecíamos desde o ensino fundamental e ele era o irmão que eu nunca tive. Ele também era casado e se mudou com a esposa porque ela conseguiu um emprego lucrativo em um grande escritório de advocacia há aproximadamente 1 ano. Sua esposa faleceu em um acidente de carro, o que o devastou. Depois disso ele se mudou de volta para nossa cidade natal, mas ele não era mais o mesmo. Eu tentei estar lá para ele, mas ele não interagia com ninguém. Ninguém entendia a dor pela qual ele estava passando, então eu pedi para minha esposa conversar com ele já que ela também havia perdido um ente querido e talvez Dave pudesse se relacionar melhor com alguém que passou por algo similar. Sim, agora eu sei que isso foi um grande erro. Nós o visitávamos todos os dias, ela passava horas na casa dele mesmo sem eu estar lá, eles iam caminhar juntos, assistiam filmes e não me convidavam, almoçavam juntos, todas as coisas que casais fazem. Obviamente isso era muita mais interação do que eu havia previsto para eles e isso me deixava desconfortável, mas Dave estava melhorando muito graças a isso. É importante dizer que Dave e Suelen nunca se deram bem antes de tudo isso porque Suelen sempre pensou que ele era um idiota. Antes de se casar com sua esposa ele vivia de relacionamento em relacionamento e mesmo quando estava com sua falecida esposa ele a traía constantemente. Como resultado Suelen tinha um desprezo particular por ele e sempre questionava como eu podia ser amigo de alguém com tão baixos princípios. Esse desdém por Dave também foi o que me fez não perceber o que estava por vir. Como mencionei, Suelen e ele se tornaram inseparáveis, a tal ponto de ela o convidar para coisas que eu havia planejado para nós como casal. Além disso, ela começou a mostrar características do que agora sei que é comportamento clássico de uma pessoa infiel, sempre no telefone, se tornando cada vez mais distante, pouca ou nenhuma intimidade chegando em casa muito tarde. Nesse ponto tudo era muito suspeito. Um dia ela estava enviando mensagens e eu perguntei com quem ela estava falando. Ela disse que era uma de suas amigas e quando eu pedi para ver o que estavam dizendo ela ficou muito irritada e me chamou de possessivo. Quando conversei com Dave sobre o quão desconfortável a amizade deles me fazia sentir ele me garantiu que não estava acontecendo nada e até me acusou de não confiar nele e na minha própria esposa, eu estava sendo manipulado. Isso continuou até que um dia Suelen saiu de novo. Ela disse que ia para a casa de sua irmã durante o fim de semana porque precisava de um tempo longe de mim já que minhas acusações a estavam enlouquecendo. Eu continuei muito desconfiado e liguei para a irmã dela para confirmar se ela realmente estava esperando Suelen. Ela me confirmou que sim, mas que Suelen ainda não havia chegado. Tenha em mente que ela havia saído por volta das 3 da tarde e a casa de sua irmã fica a cerca de 4 horas de onde moramos. Já eram 10 da noite. Algo no fundo da minha cabeça me disse para ir à casa do meu amigo e foi o que fiz. E efetivamente o carro da minha esposa estava estacionado a poucos metros da casa do meu amigo. Naquele momento estava claro como a água o que estava acontecendo e eu odeio admitir, mas eu chorei compulsivamente. Depois de alguns minutos decidi entrar e ver se aquilo realmente estava acontecendo. Eu entrei pela porta dos fundos que eu sabia que estaria aberta. Eu entrei em silêncio e pude ouvir minha esposa fazendo sons. Eu estava tremendo quando cheguei na porta do quarto dele. Eu pude ver através da fresta minha esposa agachada na mesa de cabeceira dele. Eu nunca vou esquecer essa imagem. Eu estou literalmente chorando enquanto escrevo isso. Eu abri a porta com força e ambos congelaram olhando para mim. Foi preciso todo o meu ser para não socar Dave. Eu apenas me virei e entrei no carro. Eu pude ouvi-lo se apressando e minha esposa começou a gritar comigo para eu parar e que ela podia explicar. Eu não queria olhar para ela. Eu não sabia o que teria feito. Então eu apenas fui embora. Eu chorei todo o caminho de volta para casa e ambos me ligaram várias vezes. Eu fui para a casa de um amigo da faculdade e tenho estado aqui na última semana mais ou menos. Eu não consigo comer, não consigo dormir e não consigo pensar em nada mais. Eu informei meu trabalho sobre o que estava acontecendo e eles foram muito gentis em me dar folga. Eu tenho recebido ligações de Dave, Suelen e nossas famílias. Eu informei meus familiares que eu estava bem e que voltaria em breve, mas eu não respondi a mais ninguém desde então. Isso dói muito. Eu quero desaparecer deste mundo, mas eu sou covarde demais para fazer isso eu mesmo. Eu estou tentando ser forte, mas minha resolução está vacilando. Como alguém que você amou tão desinteressadamente pode fazer isso? Eu não sei o que fazer. Como eu enfrento isso? Por favor, me ajudem.
Atualização. Antes de tudo queria agradecer a todos pelo apoio e palavras de conselho. Todos vocês tornaram esse momento da minha vida algo mais suportável. Alguns de vocês compartilharam suas próprias histórias e me fizeram perceber que isso é algo que eu posso superar. Tive muitos pensamentos sobre autoeliminação, mas acho que já estou além disso agora. Muito obrigado por se preocuparem. Muitos de vocês pediram uma atualização, então aqui está. Como muitos de vocês sugeriram, assim como minha família e amigos, contatei uma advogadora e me reuni com ela ontem. Eu dei a ela todos os detalhes e ela parece estar muito motivada para me ajudar a sair dessa o mais inteiro financeiramente possível dadas as circunstâncias. Eu ainda amo minha esposa profundamente, mas não sei se isso é algo que eu possa superar. Também recebi muitas mensagens de Dave, mas não quero lê-las. Frequentemente passo da tristeza para a raiva e não sei como me sentir neste momento. Eu deveria tentar ver se é possível a reconciliação ou deveria terminar este casamento agora e evitar mais dor. Minha família sabe de tudo. Aparentemente Suelen confessou o que fez a todos. Eu tenho estado longe de todos por mais de 2 semanas agora e ainda não sei o que fazer. A dor continua a ser sentida cada vez que fecho os olhos. Não consigo ver nada além de Suelen e Dave juntos e a dor não parece diminuir. Sei que a maioria de vocês está dizendo que eu simplesmente me divorcie e eu diria o mesmo, mas as coisas não são tão simples quando é você quem está nessa situação. Diante de toda essa nova informação eu agradeceria qualquer conselho, particularmente de pessoas que passaram por isso, esposas ou maridos traídos, e pessoas que foram infiéis. Como vocês conseguiram superar isso? É sequer possível agora? Neste momento quase com certeza vou seguir em frente com o divórcio, mas só preciso da segurança de que estou tomando a decisão certa. Li todos os seus comentários e senti que devia acrescentar isto. Me disseram, tanto ela quanto familiares e amigos, que ela está morando com sua irmã nas últimas semanas. Em um de seus e-mails ela explicou que só falou com Dave uma vez desde que eu descobri que rompeu todo o contato com ele. Sua mãe me ligou. Pediu desculpas pelo comportamento da filha por mensagem de texto. Eu não atendi às ligações dela. Ela disse que Suelen está em terapia individual neste momento. Em outro de seus e-mails ela disse que nunca ia me deixar por Dave. Ela tem sentimentos por ele, mas não o ama. O que se espera que eu acredite? Dave se mudará em breve, mas aparentemente está adiando tudo até que ele fale comigo cara a cara. Há muitas outras coisas que eu não abordei e provavelmente estou deixando alguns detalhes de fora, mas alguns de meus familiares e amigos dizem que eu deveria falar com ela e seguir a partir daí. É assim que estou agora. Atualização 2. Então, tirei um tempo do Reddit e de outras redes sociais para refletir sobre meu casamento e os passos que tomaria a partir de agora. Estava recebendo muitos conselhos de pessoas gentis aqui, assim como da minha família e amigos. No entanto, eu não tinha certeza do que realmente queria. Muitas coisas aconteceram desde então isso pode parecer uma novela. Peço paciência. Quando olhei para trás, para o casamento, a maior parte foi cheia apenas de lembranças felizes, então eu tentava com todas as forças encontrar um motivo para ficar. No entanto, quando comecei a pensar na traição dela, em como ela e Dave me fizeram duvidar da minha própria sanidade com gaslighting, tudo o que senti foi raiva. Quanto mais eu pensava, mais irritado ficava. Nunca esquecerei o quão furiosa Suelen ficava quando eu perguntava onde ela esteve quando chegava tarde em casa, ou a expressão de nojo que Dave fez quando perguntei, de homem para homem, se havia algo entre ele e minha esposa. A traição já era ruim o suficiente, e ainda pior foi o fato de ser com o meu melhor amigo, mas o gaslighting, o maldito gaslighting, isso eu nunca vou superar. Tá certo, fui feito de idiota, mas é preciso um tipo especial de pessoa para mentir tão facilmente e tão bem. Não sei como eles conseguiram distorcer tudo dessa forma. Lembro-me de uma noite em que ela chegou tarde em casa, uns 2 dias antes de eu descobrir tudo. Ela dizia o quanto me amava e como estava animada pensando em mim enquanto dirigia para casa. Agora tenho quase certeza de que ela estava voltando da casa de Dave porque não estava usando roupa íntima. Ela dormiu com nós 2 seguidos. Merda, eu a beijei. Toda essa situação me fez sentir um fraco. Como pude deixar que me pisoteassem dessa maneira? Sinto-me tão emasculado. Quanto mais refletia, mais sentia a urgência de ir até a casa de Dave, mas não pude. Não há justiça para mim, não com o nosso sistema judicial. Eles podem me atormentar, me destruir mentalmente, mas se eu desmoronar sou eu quem vai para a cadeia por sei lá quanto tempo. Conversei com minha advogada sobre isso e ela me aconselhou a não fazer nada estúpido. Eu não apenas iria para a cadeia, mas também colocaria em risco minhas chances no processo de divórcio. Ela sugeriu que eu procurasse um terapeuta, mas eu não quero, não vejo necessidade. Continuo recebendo inúmeros e-mails de Suelen e eles só me deixam mais irritado. Ela continua dizendo as mesmas baboseiras de sempre sobre como sua vida será miserável sem mim. Teve até a audácia de me mandar versículos da Bíblia sobre perdão. Se eu importava tanto, por que ela fez isso? Voltei ao trabalho porque queria me manter ocupado. Queria me distrair, isso me ajudou muito a lidar com tudo. E eu não estou bebendo tanto quanto no começo. Um dia enquanto eu estava no trabalho recebi uma carta de Suelen. Eu queria jogá-la no lixo, mas decidi ler. Nela ela falava sobre sua terapia individual e como ajudou a descobrir alguns problemas subjacentes que ela tinha consigo mesma. O maior de todos era sua baixa autoestima. Ela explicou que a discrepância na nossa aparência fazia se sentir muito insegura e que no fundo ela queria se sentir desejada por alguém além de mim. Segundo ela, sua irmã sempre foi muito mais bonita que ela e isso contribuiu para sua baixa autoestima. Ela disse que embora soubesse que eu a achava atraente e que a fazia se sentir linda, ela buscava essa validação em outra pessoa. Ela pediu desculpas novamente e disse que não era uma desculpa, mas que estava apenas procurando uma maneira de garantir que isso não acontecesse de novo se eu decidisse dar a ela outra chance. Em seguida ela perguntou se poderíamos tentar fazer terapia de casal para
para resolver as coisas. Nesse ponto eu não havia respondido a nada do que ela nem sua família haviam me enviado, então eu simplesmente ignorei. De qualquer forma, eu comecei o processo de divórcio e o primeiro passo foi dividir nossas finanças. Infelizmente eu não pude me desvincular dela sem o consentimento dela. Ambos temos contas separadas, assim como uma conta poupança conjunta, e lamentavelmente eu não posso pegar o que me corresponde sem o consentimento dela. Embora eu ganhe significativamente mais do que ela e tenha contribuído mais com o dinheiro nessa conta, eu provavelmente terei que dividi-la 50-50 com ela. Então, eu simplesmente segui em frente e entrei com os papéis do divórcio. Ela foi notificada há algumas semanas e então começou o show de horrores. No mesmo dia em que foi notificada, ela apareceu no meu apartamento com o pedido de divórcio nas mãos. Eu não sei como ela descobriu onde eu estava. Nós apenas nos encaramos por o que pareceu uma eternidade e toda a dor daquela noite voltou. Todas as emoções que eu senti voltaram com força renovada. Eu quase comecei a chorar de novo, mas não chorei. Ela parecia ter estado chorando e se lançou em minha direção tentando me dar um abraço. Eu a empurrei gentilmente e de alguma forma isso a fez ficar histérica. Ela começou a gritar perguntando por que eu estava desistindo tão facilmente de nós e se nós poderíamos ao menos conversar sobre isso. Naquele momento eu só queria me afastar dela. Olhar para ela me dava uma onda de emoções diferentes. Então eu quis me afastar antes de fazer ou dizer algo que eu me arrependeria. Eu tentei voltar para o meu apartamento e ela me impediu de fechar a porta. Eu perguntei o que ela queria e ela disse que só queria conversar sobre o que aconteceu, que nós não poderíamos terminar nosso casamento daquela maneira sem ao menos esclarecer as coisas. Ela claramente não estava aceitando um não como resposta e estava fazendo um escândalo. Nós entramos no meu apartamento e eu apenas me sentei para escutar o que ela tinha a dizer novamente. Ela me disse que faria qualquer coisa para salvar nosso casamento, que ela não ama Dave e que ela sente muito. Ela disse que havia pesquisado sobre como poderíamos seguir em frente e sugeriu uma separação temporária. Nessa separação ela me disse que eu poderia sair com quem eu quisesse, mas que ela deveria esperar com o divórcio e ao menos me dar a chance de reparar nossa amizade e depois nosso relacionamento como marido e mulher. Ela sugeriu muitas outras coisas loucas como um casamento aberto de um lado só a meu favor, tentou me mostrar histórias de outros casais que sobreviveram à infidelidade e até sugeriu que nos mudássemos. Então eu perguntei por quê? Por que ele? Por que me trair com ele e voltar só depois que eu a pegasse? Ela começou a chorar muito alto quando eu fiz essas perguntas. Disse que se sentia muito culpada, mesmo durante os atos, mas que não sabia como parar, que estava tão envolvida no caso que não pensou nas consequências nem no que ia perder. Disse que a terapia fez perceber que provavelmente teria me traído em algum momento, se não fosse com Dave, então com outra pessoa. Isso supostamente se devia aos mesmos problemas subjacentes que ela não conhecia. Eu perguntei se ela amava Dave e ela prometeu que não o amava, que eles não se falavam desde que eu saí de casa e que ela nem sabe onde ele está agora, que só me ama e que faria qualquer coisa para compensar o que nos fez. Eu perguntei se ela já havia me traído antes de tudo isso e ela jurou pelo pai dela que já era falecido, que essa era a primeira e última vez. Eu perguntei quem mais sabia sobre ela e ela hesitou e disse que só a irmã dela, mas que ela só ficou sabendo uns dias antes de eu descobrir e que implorou para que ela terminasse com isso e me contasse. Vocês que sugeriram que a irmã dela sabia estavam certos. Eu também perguntei por que ela estava implorando, por que ela não foi ficar com Dave. Perguntei se ela só estava fazendo isso porque sentia que era o certo e não porque realmente queria ficar comigo. Ela respondeu dizendo que fazia isso porque me ama e porque sabe que tomou decisões horríveis. Nós conversamos por muito tempo com muito choro por parte dela, mas não por mim. Eu já havia chorado o suficiente quando descobri e não tinha mais lágrimas para derramar por isso. Então eu perguntei se havia mais alguma coisa que ela queria me dizer, se havia algo mais que ela estivesse escondendo. Ela começou a chorar de novo e me pediu para não ficar bravo. Eu fiquei muito nervoso quando ela me disse isso. Ela começou a chorar um pouco antes de eu insistir que ela simplesmente dissesse porque ela estava me deixando desconfortável, e então saiu. Ela disse que havia descoberto que estava grávida pouco depois que eu saí de casa e que fez um aborto porque não tinha certeza de quem era o pai. Disse que pensou que se resultasse ser de Dave não haveria espaço para reconciliação e sentiu que tinha que fazer isso. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu estava em choque e ela começou a implorar ainda mais para que esse não fosse o fim do nosso relacionamento. Eu apenas fiquei em choque. Eu pedi para ela ir embora e ela implorou para que nós ficássemos para conversar. Todo esse apelo só me enfurecia, somado à notícia que eu acabará de ouvir. Eu perguntei de quantas semanas ela estava quando descobriu que estava grávida e ela disse que algumas semanas. Então eu entendi. Espera, você disse em um e-mail que vocês só começaram a dormir uma semana antes de eu descobrir. Isso foi uma mentira? Ela sentiu. Explicou que só disse isso porque não queria me machucar com os detalhes e estava tentando minimizar. Ela confessou que foi físico por menos de um mês. Ela tentou me consolar, mas eu a empurrei. Eu pedi para ela ir embora e não voltar. Ela tentou dizer algo, mas eu comecei a gritar com ela para ir embora. Ela perguntou se nós poderíamos conversar de novo quando eu tivesse processado tudo e eu neguei. Eu disse que havia encontrado trabalho em outro estado e que eu me mudaria assim que o divórcio estivesse em andamento. Em nosso estado há um período de espera de 2 meses após a apresentação dos papéis. Eu já havia planejado fazer isso e estava apenas acertando os detalhes antes de pedir demissão do meu emprego atual. Eu já havia avisado meu chefe naquele momento. Quando ela ouviu isso foi mais do mesmo. Choro e súplicas como antes. Eu disse para ela ir embora ou eu chamaria a polícia. Finalmente ela foi embora e eu apenas
apenas me joguei no chão me perguntando onde eu havia errado. Como nós chegamos a isso em tão pouco tempo? Eu simplesmente não conseguia entender. Eu estava meio que certo sobre o divórcio antes, mas depois de conversar com ela agora eu estava mais certo do que nunca da minha decisão. Eu ignorei todas as tentativas de contato por parte de Suelen novamente. No entanto, há alguns dias, isso foi na quinta-feira, eu recebi uma ligação da minha mãe dizendo que Suelen estava no hospital. Aparentemente ela foi hospitalizada por uma overdose de substâncias. Tudo isso me parece um pesadelo. Eu ainda não sei como processar tudo isso. Por que tudo isso está acontecendo? Eu visitei Suelen no hospital e ela parecia estar bem, mas a internaram em uma ala psiquiátrica. É assim que as coisas estão agora. Eu ainda não tenho ideia de por que ela faria isso e no momento em que a visitei ela estava dormindo. Isso me machuca porque eu ainda a amo e neste momento estou apenas feliz que ela esteja bem. Eu não tenho pensado no divórcio dadas as circunstâncias atuais. Como devo proceder? Provavelmente há muitos detalhes importantes que estou deixando de fora, mas adicioná-los tornaria isso insuportavelmente longo. Eu só preciso de sugestões sobre o que eu deveria fazer em seguida. Atualização 3, eu esperava que minha última atualização fosse minha última publicação relacionada a este assunto, mas aqui estou eu de novo. Se passaram cerca de 8 meses desde que minha vida virou um desastre e infelizmente para mim as coisas continuam piorando. Não vou entrar em detalhes, mas espero dar o suficiente para receber alguns comentários construtivos de vocês. Vocês foram muito mais úteis do que sabem. Da última vez que postei Suelen estava em um estado mental bem ruim e felizmente ela melhorou depois de alguma terapia. Eu me senti muito mal por ela, mas eu sabia que não podia ficar. Sei que muita gente superou esse tipo de coisa, mas eu me conheço. Se eu tivesse ficado eu estaria apenas machucando a mim mesmo e a ela. Eu nunca vou superar isso e provavelmente vou guardar algum ressentimento por anos. Nós concordamos em nos divorciar, mas ela queria que continuássemos em contato, mesmo que fosse de forma mínima. O processo de divórcio foi bem simples e nós nos divorciamos há aproximadamente um mês. Eu me mudei para a costa oeste para recomeçar e as coisas finalmente estavam começando a parecer boas para mim. Mas então eu recebi uma ligação sobre Suelen novamente, da irmã dela. E resumidamente, Suelen sofreu um derrame. Agora ela está quase completamente imóvel do lado esquerdo do corpo e mal consegue falar. Eu não consigo nem colocar em palavras o quão devastador foi ouvir isso, nem o quão arrasado eu me senti quando fui visitá-la. Ela não se parecia em nada com a pessoa que eu conheci e ela sempre chorava quando me via. Uma das piores partes de tudo isso é que eu não consigo evitar de sentir que é minha culpa que isso tenha acontecido com ela. As pessoas me dizem que não é, mas eu sinto que é. Embora a família mais próxima dela diga que não é minha culpa, eu consigo perceber alguma hostilidade por parte deles quando falo com eles. A tia dela me insultou na frente de todos quando me viu e todos ficaram em silêncio. Só me pediram para deixar para lá e seguir com a minha vida. Por mais que eu deseje poder seguir em frente, ainda dói saber como tudo isso terminou. Eu não falo com Suelen desde que ela teve o derrame e a família dela não me deixa vê-la porque aparentemente eu causo estresse nela. Eu nem sei todos os detalhes porque agora eu não tenho o direito de saber. Eu simplesmente não consigo evitar de sentir que nunca vou me livrar disso. Merda. Próximo relato. Minha esposa escreve cartas de amor e envia dinheiro para o ex-namorado na prisão, mas o faz para obter favores na cadeia. Ontem cheguei em casa mais cedo do que o habitual, uma ocasião rara porque ultimamente minhas horas de trabalho têm sido muito ruins. Ultimamente minha esposa não está em casa como de costume, ela está na casa da irmã há 4 meses. Ela perdeu o emprego e isso a afetou muito mentalmente. A perda a atingiu fortemente, mas sou eu quem tem arcado com toda a carga financeira cobrindo todas as nossas despesas. Não é fácil, especialmente porque temos uma hipoteca. Mesmo assim tenho feito o possível trabalhando horas extras para chegar ao final do mês. Enquanto isso ela cuida da casa, ela frequentemente reclama que eu não a ajudo muito, então ontem já que cheguei mais cedo decidi ajudar com as tarefas domésticas para que ela tivesse menos carga. Fazia muito tempo que não saíamos juntos, só nós dois, e eu queria surpreendê-la com algo legal, talvez um jantar ou apenas um passeio simples. Com esse pensamento em mente arregacei as mangas e comecei a trabalhar, lavei a louça, terminei a roupa e comecei a aspirar. Enquanto me movia pela casa limpando tudo notei algo na mesa dela, era uma carta meio escrita e aberta. Prometo que não estava tentando bisbilhotar, simplesmente chamou minha atenção enquanto eu aspirava. Uma frase em particular me deixou perplexo. Mal posso esperar para te ver, querido. Com essa frase me senti atraído pela carta, precisando saber o contexto dela. A princípio eu presumi que talvez estivesse destinada a mim, que minha esposa havia escrito um bilhete emocionante para mim, mas então ao olhar o início da carta vi que estava endereçada a um homem chamado Travis. O pior é que eu sabia quem era Travis. Antes de minha esposa e eu nos casarmos, Travis era uma pessoa muito importante na vida dela. Travis era um ex-namorado do ensino médio, ela também se referia a ele como o amor de sua vida. A história deles era complicada, eles se amavam profundamente, mas depois do ensino médio foram para universidades diferentes. A distância acabou sendo demais para o relacionamento e eles eventualmente terminaram amigavelmente, segundo minha esposa. No entanto, mesmo após o término, Travis não a deixou ir. Minha esposa tentou seguir em frente com sua vida, até mesmo sair com outras pessoas, mas Travis sempre encontrava uma maneira de se intrometer em sua vida. Ele perseguia os homens com quem ela saía e tentava intimidá-los. Também lhe enviava um monte de mensagens de números desconhecidos, tudo para dizer o quanto a amava e como ninguém mais a merecia mais do que ele. Em resumo,
Aquele homem era perturbado, parecia que não conseguia aceitar que eles não estavam mais juntos e suas tentativas de permanecer em sua vida eram incessantes, mesmo depois que ela tentou bloqueá-lo em todas as plataformas possíveis. Finalmente ela chegou ao seu limite, mudou-se para uma nova cidade, trocou de número e cortou contato com todos os seus velhos amigos que pudessem ter dado qualquer informação a Travis. Ela esperava que colocando distância física e emocional entre eles ele finalmente a esquecesse. Acho que funcionou porque ele não conseguiu mais contatá-la. Com o tempo minha esposa começou a sair com outros homens e um dia nos conhecemos. Desde o nosso primeiro encontro minha esposa foi muito aberta comigo sobre o passado dela. Ela me contou tudo sobre Travis. Não guardou nenhum detalhe do que havia acontecido com ele, deixando claro que ele não fazia mais parte da vida dela e que ela estava focada em construir um futuro comigo. Com o tempo nosso relacionamento se tornou sério e eu acreditei que Travis nunca mais apareceria na vida dela. No entanto, um dia minha esposa publicou algo sobre mim nas redes sociais dela e suponho que foi assim que ele me encontrou. Ele me enviou um monte de e-mails para o meu endereço de trabalho, mas eu praticamente ignorei. Com o tempo ele desistiu e pensamos que finalmente havíamos nos livrado dele. Mas então um dia enquanto assistíamos ao noticiário minha esposa e eu ficamos sabendo que Travis havia sido preso. Aparentemente ele estava perseguindo e aterrorizando outra mulher, e quando ela não quis ter nada a ver com ele, ele invadiu a casa dela, a trancou no banheiro e se recusou a deixá-la sair até que ela concordasse em sair com ele. Felizmente ela conseguiu escapar e pediu ajuda às autoridades. Com a ajuda de seus vizinhos, Travis foi preso, acusado e eventualmente sentenciado à prisão. Minha esposa e eu ficamos chocados com quão louco ele era e as coisas que ele estava disposto a fazer para conseguir o que queria. Eu me senti realmente aliviado de que finalmente minha esposa e eu poderíamos viver em paz sem ter que nos preocupar mais com ele. Durante anos Travis havia sido uma figura muito obscura do passado de minha esposa, como uma sombra. Saber que ele estava atrás das grades a fez se sentir segura e me deu mais tranquilidade. Eu pensei que aquele capítulo estava encerrado porque ela não o queria em sua vida e agora ele estava bem longe. Então você pode imaginar o que me causou ver aquela carta endereçada a esse mesmo homem. Eu simplesmente não conseguia entender por que ela estava escrevendo uma carta para ele. Enquanto eu a folheava ali como ela mencionava o quanto sentia falta dele e como não podia esperar para vê-lo quando ele saísse da prisão no final do ano, eles estavam até planejando um encontro, o que tornava tudo mais doloroso. Ela também mencionava que estava enviando a quantia de dinheiro habitual para ele. Aquilo me atingiu ainda mais forte. Além de se comunicar com o ex dela, minha esposa estava enviando dinheiro para aquele psico. Minha esposa estava desempregada, não estava ganhando dinheiro, então ela estava claramente enviando meu dinheiro para o ex-namorado dela, o dinheiro que eu trabalhava tão duro para ganhar, o dinheiro que eu depositava em nossa conta bancária compartilhada para cobrir nosso aluguel, contas e despesas diárias, aquele mesmo dinheiro pelo qual eu fazia horas extras. Imediatamente peguei meu telefone para verificar nossa conta. Efetivamente a evidência estava lá clara como o dia. Nos últimos meses havia vários saques de $300 a $400 feitos por minha esposa. No passado eu suponho que eram para despesas pessoais, talvez um salão de beleza ou de cabeleireiro, algo normal. Nunca me passou pela cabeça que ela poderia estar enviando esse dinheiro para Travis porque isso soa mais louco do que é. Então, eu estava trabalhando horas e horas apenas para sustentar o ex-namorado da minha esposa que estava preso. Eu nunca teria imaginado escrever algo como isto. Depois de um tempo comecei a procurar em suas gavetas, procurando mais provas. Eu queria ver se ela havia escrito mais cartas para Travis ou se ele havia respondido a ela. Foi então que encontrei montes de cartas trocadas entre eles. Aparentemente eles estavam se escrevendo há meses. Eu não queria continuar lendo, mas precisava saber de tudo o que estava acontecendo. Acontece que minha esposa foi quem entrou em contato com Travis primeiro. Ele ficou agradavelmente surpreso ao saber dela depois de tantos anos e com o tempo a correspondência dele se tornou mais frequente e íntima. Ele prometia que iria buscá-la quando saísse da prisão, descrevendo com detalhes gráficos o que queria fazer com ela quando se reunissem. Claramente minha esposa havia incentivado as fantasias dele em suas respostas porque em cada carta de Travis havia algo inadequado sobre ela. Senti minha cabeça girar porque eu estava vivendo com uma mentirosa e embusteira por muito tempo. Aqui não havia apenas uma traição, havia muito mais. Embora eu quisesse saber por que ela havia voltado a se interessar pelo ex dela, naquele momento isso não mudaria nada entre nós, então a primeira coisa que eu precisava fazer era me proteger e garantir que eu tinha provas do que havia descoberto. Peguei meu telefone e tirei fotos de todas as cartas que consegui encontrar. Eram provas não apenas da infidelidade dela, mas também do dinheiro que ela estava enviando para Travis de nossa conta compartilhada. Aquilo poderia ser útil no futuro. Então esperei. Minha mente corria imaginando o que eu diria a ela e como a confrontaria, mas quando ela finalmente chegou em casa minha raiva esfriou até se acalmar. Ela entrou alegre e despreocupada me felicitando por ter limpado a casa. Não acredito que você limpou a casa. Você realmente se superou. Disse ela sorrindo. Eu não retribuí o sorriso. Minha cara devia ter denunciado meu estado de espírito porque ela rapidamente perguntou. Aconteceu alguma coisa? Em vez de responder peguei um monte de cartas e joguei sobre a mesa na frente dela. A expressão dela mudou instantaneamente. Eu não disse uma palavra, apenas a olhei em silêncio. Ela pegou apressadamente todas as cartas com as mãos tremendo. Onde você encontrou isso? Gaguejou. Você estava mexendo nas minhas coisas? Eu zombei da pergunta dela me recusando a deixá-la desviar do assunto. Respondi. Eu estava limpando e encontrei sua carta inacabada na sua mesa. Isso me levou a encontrar isso. Apontei para as cartas. Ela hesitou por um momento antes de gaguejar. Há uma explicação por trás disso, se é que você me deixa falar. As palavras dela eram quase cômicas. Eu balancei a cabeça e a interrompi imediatamente porque eu não queria ouvir nada daquilo agora. Eu disse a ela. Não precisa mais. Eu já li todas as cartas de amor. Eu sei o que está acontecendo entre você e Travis. Então não se preocupe.
preocupe em mentir para mim. Minha esposa começou a chorar e a balbuciar até que finalmente admitiu que sim, ela e Travis estavam trocando cartas, mas insistiu que era apenas por diversão. Ela garantiu que não tinha sentimentos por ele. Ela até disse que a única razão pela qual ela o contatou foi porque depois de perder o emprego ela estava entediada e sua mente começou a divagar até pensar nele. Ela acrescentou que de alguma forma se sentia mal por ele. Ela disse que inicialmente havia se reconectado com Travis por curiosidade. Segundo ela só queria saber como ele estava. Em seguida ela tentou culpar Travis dizendo que foi ele quem levou as coisas para uma direção mais romântica. Honestamente, as desculpas dela eram ainda mais insultantes. Ela não apenas fez tudo isso, mas também pensava que eu era tão ingênuo a ponto de acreditar naquilo? Enquanto ela continuava falando eu ficava mais bravo porque ela repetia que não queria ferir os sentimentos de Travis. Eu só respondi aquelas coisas porque queria dar a ele um pouco de felicidade enquanto ele está preso. Disse ela. Eu a encarei como se estivesse vendo um elefante rosa a metros de mim tentando compreender a lógica absurda do que ela dizia e perguntei. Quão estúpido você acha que eu sou? Ela argumentou quase desesperadamente. Não significam nada, aquelas cartas eram apenas ficção, nem sequer são reais. Então, para minha total incredulidade ela tentou me culpar. Disse que nos últimos meses ela havia se sentido negligenciada por mim, tudo porque ela passava o dia todo aqui sem nada para fazer enquanto eu estava fora. E que ela se sentiu um pouco lisonjeada pela atenção que Travis lhe dava. Você perdeu o emprego e eu tenho feito horas extras para cobrir tudo. Eu disse, elevando a voz. Você acha que eu quero passar todo o meu tempo no trabalho? Eu tenho feito isso por nós, para nos manter à tona enquanto você se recupera. O rosto dela se contorceu em culpa, mas ela tentou se defender mais uma vez. Eu já me sinto terrível por ter perdido meu emprego. Você não precisa me lembrar disso e me fazer sentir ainda pior. Desesperada para salvar a situação, minha esposa insistiu que eu simplesmente esquecesse as cartas. Ela me prometeu que pararia de escrever para Travis e que cortaria toda a comunicação com ele. Aquilo não ia resolver nada daquilo, eu disse. Como você acredita em alguém que está escondendo algo assim por tanto tempo? Isso não é só pelas cartas. Você tem enviado dinheiro para ele. Meu dinheiro. Isso também foi um erro. Você também fez isso porque sentia pena dele? Minha esposa respondeu. São apenas algumas centenas, não é grande coisa, nós podemos pagar. Ela até tentou apresentar isso como um ato de caridade dizendo que Travis precisava do dinheiro mais do que nós. Você deveria pensar nisso como ajudar alguém menos afortunado que nós. Acrescentou ela. Caridade para o homem que a havia assediado, que havia aterrorizado outras pessoas e que havia demonstrado não ter nenhuma pitada de decência como ser humano. Aquele cara não merecia nada, muito menos o nosso dinheiro, dinheiro que nós precisávamos. E no entanto, ela teve a ousadia de justificar isso, minimizando tudo como se o dinheiro que eu trabalhava horas extras para ganhar pudesse ser descartado tão facilmente. Eu disse a ela. Nós podemos pagar porque eu trabalho horas extras, algo que pelo visto te incomoda. Você não vai enviar mais dinheiro para ele porque eu não apenas vou retirar todo o meu dinheiro da nossa conta conjunta, mas também vou me divorciar de você. Ela gaguejou. Você vai se divorciar de mim por umas cartas? Você está exagerando. Não vale a pena jogar tudo fora por causa disso. Eu disse a ela para fazer as malas e ir para a casa da irmã dela por alguns dias enquanto eu decidia o que fazer em seguida. Foi então que o pânico dela se transformou em raiva. Ela estava tomando decisões extremas por algo ridículo. Gritou comigo. Você está cometendo um grande erro. Só pense bem, podemos conversar sobre isso pela manhã. Mas eu disse que não e que já tinha terminado de conversar, que estava farto dela. Ela gritou, chorou e até desabou garantindo que resolveria tudo se eu lhe desse outra chance. Ela prometeu que me devolveria cada centavo que havia enviado para Travis e jurou que nunca mais entraria em contato com ele. A promessa que ela fez em nosso casamento ela já havia quebrado, então não sei que valor sua promessa poderia ter agora. Ela já havia feito sua cama, agora era hora de ela se deitar nela. Finalmente ela parou de tentar me convencer, arrumou algumas de suas coisas e saiu. À noite ela me enviou várias mensagens, mas eu as ignorei, eu tinha muito em que pensar. Esta manhã começaram as ligações, ela me ligou entre lágrimas pedindo desculpas de novo, implorando para que agora que nós dois tivemos tempo para pensar nós pudéssemos discutir melhor. Ela disse que poderíamos superar isso juntos, que estava disposta a fazer qualquer coisa para salvar nosso casamento. Mas embora tivesse passado algum tempo e eu estivesse pensando, cada vez mais eu me sentia mais seguro do que eu havia feito, tudo ao contrário do que ela pensava de mim. Então a irmã dela se envolveu, ela me deixou várias mensagens de voz, todas a favor da irmã dela e contra mim por ter expulsado a irmã dela de casa. Segundo ela, eu era louco de me divorciar da minha esposa, que era a melhor coisa que eu poderia conseguir. Ela me acusou de não ser homem o suficiente para lidar com a situação. A mensagem dela dizia: se você fosse um homem de verdade isso nem importaria, um homem de verdade não deixaria que algo tão pequeno arruinasse seu casamento, você tem um ego muito frágil. Eu pensei em responder à irmã dela, mas no final decidi não fazê-lo. Me explicar com alguém que claramente tomou partido por algo tão aberrante como isto é como falar com uma parede. Não é o meu melhor momento, isso eu devo admitir, mas se há algo que eu tenho muito claro neste momento é que eu não volto com infiéis. Claro, ainda fisicamente ela não havia concretizado a traição, mas eu não vou ficar para descobrir. Atualização:
Para todos que estão se perguntando como eu não vi os sinais de que minha esposa estava me traindo antes, a verdade é que eu confiava nela. Tem sido muito estranho que depois de tudo que ela me contou sobre o ex dela e as coisas que ela sofreu, ela tenha voltado com ele. Isso é o que eu ainda não consigo compreender e não acredito que terei respostas algum dia, pelo menos não algo coerente. Porque neste momento eu penso que minha esposa está sofrendo de algum tipo de doença mental. Além disso, quando as pessoas traem, você poderia pensar que a evidência estaria em um lugar óbvio como no telefone dela ou nas redes sociais dela. Mas quem pensaria em verificar o correio físico de alguém? Eu nem imaginava que minha esposa ou alguém ainda estivesse escrevendo por este e-mail. Além disso, se você vai trair, acho que seria melhor com alguém que não esteja na prisão e não tenha os antecedentes dele. Por mais que doa o que ela fez, na verdade eu sinto mais pena dela. Como alguém pode ter um gosto tão péssimo para homens a ponto de trair um marido leal e confiável como eu com um cara como o ex dela? É quase cômico quando eu penso nisso. Não faz nenhum sentido, mas sinceramente, esta é mais uma perda dela do que minha. Eu sei que mereço algo melhor do que isso e vou seguir em frente sem ela. Para os que me perguntam, eu já tomei medidas para me proteger financeiramente. Eu retirei todo o meu dinheiro da nossa conta bancária conjunta. Também entrei em contato com um advogado para conhecer minhas opções em relação ao futuro. A casa que compramos está no nome dos dois, então quando nos divorciarmos provavelmente teremos que vendê-la e dividir o dinheiro. Não temos filhos, então eu não tenho que lidar com a custódia nem com nenhum outro problema desse tipo. Isso já é por si só uma grande vitória para mim. Atualização 2. Esta semana finalmente me sentei com minha ex-esposa para ter a conversa que marcaria oficialmente o fim do nosso casamento. Entreguei os papéis do divórcio e a informei sobre minha decisão de nos separarmos. Como era de se esperar, ela tentou se desculpar de novo. A voz dela tremia, ela gaguejava, repetindo uma e outra vez o quanto ela lamentava, mas eu não queria mais ouvi-la. Eu a interrompi e disse que não importava o que ela dissesse, minha decisão era definitiva. Eu disse a ela: Eu pensei muito sobre isso, eu sei exatamente o que estou fazendo e eu não vou mudar de opinião. Mas da tristeza para a raiva ela mudou em questão de segundos, o que afirma minha teoria sobre a instabilidade emocional dela. E ela mudou tudo. Como você pode fazer isso comigo? Você está me abandonando no momento mais vulnerável da minha vida. Para ela eu estava fazendo tudo isso no pior momento porque ela estava desempregada e não tinha muito. Eu já me sinto terrível e agora você está me chutando quando eu estou no chão. Ela gritou. E como isso não estava funcionando, ela me acusou de tê-la traído. As palavras foram algo como: Sabe de uma coisa, provavelmente você é quem está me traindo. E em vez de admitir isso, você está usando essas cartas inofensivas como desculpa para se divorciar de mim. A acusação era tão absurda que eu quase ri de incredulidade. Eu traindo ela? Se ao menos isso fosse verdade para que ela sentisse tudo o que eu estava passando. Além disso, aquelas não eram simplesmente cartas inofensivas, eram as mesmas cartas em que ela e Travis confessavam seu amor mútuo e faziam planos para se ver. Não havia nada de inofensivo em todas as coisas que eles iriam fazer, mas para ela, como eles não tinham feito nada físico com Travis, isso era suficiente para absolvê-la de toda a culpa. De qualquer forma, não estava resolvendo nada o que ela me dizia. Não é como se o grande argumento dela fosse provocar uma mudança repentina em mim onde agora eu iria querer voltar com ela. Por isso ela começou a me ameaçar. Se você seguir com isso, eu vou garantir que todos saibam que tipo de homem horrível você é. Eu vou arruinar sua reputação nesta cidade. Eu farei com que nenhuma mulher queira se aproximar de você. Ela estava completamente fora de controle. Eu sei que ela estava desesperada, mas isso a fazia parecer ainda pior e não estava ajudando a causa dela dizer todas aquelas coisas. Então, eu não me rebaixei ao nível dela e apenas disse: Pare de desviar a culpa e assuma a responsabilidade pelo que você fez. Trair não é apenas algo físico, também é emocional. Em seguida acrescentei: Em vez de ficar brava comigo, talvez você devesse ficar feliz com este divórcio. Eu estou te dando a liberdade que você tanto quer para ficar com o seu presidiário favorito. Agora você pode se reconectar com Travis em paz e fazer o que quiser com ele, incluindo as coisas que vocês diziam na carta. E sobre arruinar minha reputação, não se esqueça que eu tenho todas as provas necessárias. Eu guardei cópias de todas as cartas, os extratos da conta bancária, tudo. Se você tentar me difamar, eu posso mostrar para toda a sua família, seus amigos e até mesmo qualquer mulher que eu conhecer no futuro exatamente porque eu estou me divorciando de você. Ela tentou continuar discutindo, insistindo que eu não tinha o direito de revelar nada das ações dela para outras pessoas, que era algo apenas entre nós dois. Ela garantiu que eu já havia causado problemas suficientes na vida dela, como se tudo isso fosse culpa minha. Naquele momento ficou claro para mim que ela não queria uma resolução nem assumir a responsabilidade, ela só queria brigar e fazer disso um grande drama. Não importava o que ela dissesse, ela nunca iria reconhecer o erro dela, ela só buscava uma forma de me culpar e manipular a situação a seu favor. É incrível como as pessoas narcisistas tentam dar voltas nas coisas, cometem um erro contra a gente e depois querem fazer parecer como se não fosse nada e que a gente está sendo irracional com elas. Nossa, são das pessoas mais baixas que a gente pode conhecer nesta vida, mas eu não ia mais continuar discutindo. Não se pode discutir com pessoas assim que têm alguns problemas mentais sérios. Eu cortei a conversa e fui embora. Desde então eu a bloqueei no meu telefone. Escutar ou ler mais do mesmo não é algo em que eu esteja interessado. A partir de agora, se ela tiver algo mais a dizer, terá que fazer isso através do meu advogado. Não há nenhuma razão para que eu tenha que lidar com ela diretamente outra vez.
Atualização 3. Durante as últimas 2 semanas a família da minha ex não parou de me contatar, eles têm me bombardeado com ligações e mensagens, o que me deu um novo passatempo, bloquear números novos. A notícia do nosso divórcio se espalhou entre a família dela e em vez de ser honesta sobre os verdadeiros motivos ela seguiu o caminho da covardia. Pelo menos as mensagens estão sendo respondidas com provas. Ela quem quis isso. Aparentemente ela e a irmã dela têm dito para todos que eu estou me divorciando dela porque, ao que parece, eu estou passando por uma crise de meia-idade, que eu estava apenas procurando qualquer desculpa para deixá-la e até insinuaram que talvez eu estivesse tentando encontrar alguém mais jovem. A família dela, especialmente os pais e primos, começaram a me contatar me deixando mensagens de voz com todo tipo de comentários sobre o meu caráter. Eles também receberam mensagens com as provas. Hoje, depois de receber outra rodada de mensagens e ligações, decidi que eu não estava mais com humor para o atendimento personalizado. Decidi tomar um caminho um pouco mais viral, um que os calaria de uma vez por todas. Entrei no Facebook e escrevi um longo post detalhando tudo o que havia acontecido entre nós, incluindo todos os fatos dolorosos que eu havia descoberto sobre a traição dela. Compartilhei a verdade sobre o engano dela, as cartas para Travis e o dinheiro que ela estava enviando para ele escondido. E para garantir que ela não pudesse negar, anexei fotos das cartas de Travis. Assim isso ajuda a calar a boca. Então eu a marquei na publicação junto com toda a família dela e a publiquei. Uma parte de mim sabia que isso ia machucá-la, mas a outra parte pensava que isso era muito bom porque é o mínimo que ela merecia. Eu poderia ter terminado o casamento sem fazer tudo isso, mas ela não escolheu parar de me machucar e me incomodar. O que ela esperava? Que eu ficasse calado enquanto ela conta para todos uma mentira. Acho que ela tem vivido em uma terra de fantasia nestes últimos meses e tem visitado a floresta dos Dilulu. O bom é que fazer esta publicação é como terminar uma guerra com uma bomba nuclear. Em questão de horas eu tive os resultados e levou apenas alguns minutos para redigir a publicação. Não que eu seja a favor de guerras ou da bomba, mas neste caso o armamento era justificado para o tipo de inimigo que eu enfrentava. Minha publicação já está ganhando tração. Alguns de seus familiares fizeram comentários de que estão lendo algumas das cartas e que ainda faltam várias. Muitos também sabiam da história dela, então ver aquelas cartas do próprio punho e letra dela era desconcertante. Houve algumas desculpas destas pessoas e também outras que eu não sei quem são, mas também leram a publicação. Também chamaram Travis de idiota por alguns comentários nas cartas, mas não se pode culpar esse cara por dizer as coisas que ele faria com a minha futura ex-esposa. Já faz muito tempo que ele não está perto de uma mulher que parece ter 15 anos. Agora minha ex me enviou uma mensagem direta no Facebook implorando para que eu apagasse a publicação. Ela disse que tem recebido mensagens e ligações desagradáveis até de sua própria família desde que eu revelei tudo e diz que eu não posso fazer tudo o que eu fiz com ela e ainda tentar arruinar a relação dela com a família. Que eu já passei dos limites e que nós deveríamos tentar terminar este relacionamento de forma amigável. Mas eu não fiz isso. A publicação permanece. A esta altura eu só espero que ela aprenda a lição e se mantenha longe de mim. Isso é o que eu digo sobre os narcisistas, eles te prejudicam, mas depois jogam a carta da vítima apesar de terem feito tudo de errado. Atualização 4. Talvez seja a hora de contar a vocês o que aconteceu nestes meses. E para os que estão se perguntando o que aconteceu com Travis porque já devem ter feito as contas e sabem que já passamos da data em que ele deveria sair, também haverá respostas. Então, tenho muito para contar, desculpem por não ter feito isso antes, mas eu estava tentando recuperar minha vida e deixar tudo isso para trás. Espero que esta atualização seja o ponto final da minha história e que eu possa deixar esta parte de mim no passado. Sim, Travis saiu da cadeia há aproximadamente 2 meses, mas ficou apenas 1 mês em liberdade porque voltou a assediar a mulher que o mandou para a prisão. Não sei onde foi parar o amor pela minha ex-esposa já que ele foi atrás de outra mulher. Talvez fossem apenas os óculos da prisão que o faziam desejar minha esposa ou talvez ele só precisasse de alguma idiota que lhe enviasse dinheiro para comprar coisas lá dentro e evitar problemas. Falando nesse dinheiro, fez parte do acordo de divórcio. Alguns vão me chamar de mesquinho, mas $300 aqui e $400 ali não é exatamente pouco dinheiro. Depois de vários meses eram aproximadamente $2.500, mas eram os meus $2.500, pelos quais eu trabalhei horas extras enquanto minha esposa não fazia nada além de escrever cartas de amor com um presidiário. Então sim, eu serei um mesquinho, mas um mesquinho com $2.500 de volta no meu bolso. O resto foi bastante padrão para um processo de divórcio. Embora minha ex tenha pedido pensão alimentícia para superar, segundo as palavras dela, este momento tão difícil que eu estava fazendo ela viver, bastou que meu advogado apresentasse as cartas para que essa petição desmoronasse bem rápido. Outra coisa que eu posso lembrar é que neste tempo minha ex começou a me enviar cartas como uma forma de reconectar como amigo e conseguir que eu lhe desse outra chance. Eu só li um par delas e depois as destruí. Não tinham nenhum valor, segundo meu advogado, nem mesmo para me dar umas risadas. Se assim fosse, provavelmente eu as teria postado aqui, mas decidi não fazê-lo porque não acrescentariam nada e eram bastante aborrecidas. Vocês terão que acreditar em mim nesta. Eu pouparei minutos da vida de vocês lendo minha ex me dizendo quanto ela sente minha falta, embora tenha havido uma passagem de uma das cartas que me pareceu interessante, mas deixarei que vocês julguem. Dizia: talvez você possa me perdoar se jogarmos um jogo entre nós dois. Jogaremos que você é quem está preso e que em breve nos encontraremos para recuperar nosso amor. E para que os papéis sejam mais críveis faremos de conta que você esteve tempo demais na prisão e agora quer fazer coisas comigo que eu não te deixei antes. Tenho certeza que você achará isso bom o suficiente para deixar isso no passado e voltar para os braços da sua amada. Não há sujeira suficiente neste mundo que me faça voltar com ela. Eu prefiro uma mulher limpa e leal antes de alguém com este grau de realidade alterada. Então, é isso.
Se eu não me esquecer de nada, se eu me esquecer talvez eu edite, mas se não, vocês já sabem que está é a minha despedida e que eu não quero mais saber nada da minha ex.